de novo, né, gente? Assim, com a minha amiga Isabela, que foi a pessoa que eu convidei no meu espaço, que é pós-doutoranda na área dela, né, tem residência em pediatria, em neuropediatria, é pós-doutoranda na área dela, para falar no meu espaço sobre epigenética, autismo, dieta, segundo, né, que a filosofia, segundo a validação científica da maioria das pessoas. Eu não sei o que aconteceu, na live, não sei se a live foi derrubada, o que aconteceu, mas eu espero que a gente consiga manter um ambiente saudável, tá, gente? Eu vou chamar a Isa de novo. Eu peço, sinceramente, que vocês respeitem ela, por nada, porque ela me acompanha desde que o João nasceu e eu tenho muito, muito carinho por ela. Se vocês quiserem discutir isso depois, discutam no ambiente adequado, gente. Não é aqui o ambiente, ela nem tá vendo o que tá acontecendo, ela não consegue ver, porque ela tá sendo convidada para participar da live, eu tenho que convidá-la, então ela não consegue ver. Se ela estivesse vendo, era outra história. Ela podia falar, discutir. Isso tá muito chato. Eu sou super respeitosa com todo mundo e eu peço também que vocês mantenham um ambiente de risco, que o objetivo aqui é informar pessoas, tá? Voltei. Não sei, eu fui desligada e tipo, não conseguia nós duas fomos desligadas. Vamos lá. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas é o seguinte. Bom, eu sou neuropediatra, né? Dentro do Brasil, quem trata, né, um distúrbio do neurodesenvolvimento, como é considerado autismo, pelo DSM-5, é neuropediatra e neuropsiquiatra. Eu vou no congresso de neuropediatria, né? Se precisar, eu vou no congresso de neuropsiquiatria infantil e a gente pode abrir uma discussão com médicos. Eu chamo os mestrandos, chamo os doutorandos, chamo os pós-doutorandos, quem mais? Médicos, terapeutas, e a gente faz uma discussão a nível científico. Tem problema nenhum com isso. Tudo que eu estou citando aqui, eu vou colocar fonte. E se qualquer pessoa tiver qualquer dúvida, vá consultar. E se tiver qualquer discordância, manda um e-mail. Amiga, não é nem questão disso, mas porque você não está vendo. Tipo assim, eu tô aqui nem sei o que tá. Coisas desrespeitosas quanto a você, que é minha amiga, né? E vendo. Então, tipo, eu tenho que pelo menos me posicionar. Mas vamos continuar. Então, vamos ao que importa, porque o que importa... Pois é, a gente falou de epigenética. Então, vamos lá. O que acontece em relação a essa questão da epigenética? Tá travando? Você tá me ouvindo? Que deu uma... Parou aí? Não, é que deu uma... Mas agora já as pessoas falaram que travou. Vamos continuar. Vamos ver se voltou. Voltou, gente? Voltou, né? Então tá, podemos continuar o que é realmente importante. Então, vamos lá. A gente estava falando de epigenética. Então, a epigenética é uma coisa que já é conhecida há muito tempo, né? Vem se tentando estudar como é que a gente vai... Porque é uma coisa interessante. Se eu sei que eu tenho o meu DNA tem um tanto de coisa boa, mas tem a potencialidade também de causar algumas doenças, eu preciso entender como é que eu posso atuar nesse DNA para evitar doenças e para curar doenças, né? É uma coisa bem interessante isso. Mas aquilo que eu falei, por isso que eu não perdi, né? Por isso que eu demorei muito tempo construindo aquele conceito. Quando a gente está falando de coisas muito diferentes, né, mecanismos até no DNA, moleculares muito diferentes, a gente não tem uma resposta única para tudo, né? E quando a gente vai ler essas publicações que eu vou citar, eles já começam e terminam falando isso. Não dá para acreditar numa coisa desse nível, tipo, cura do autismo. Porque a gente não está falando da mesma coisa, cada criança é de um jeito, cada criança tem um motivo diferente para ser autista, e a gente tem que tratar tem um autismo diferente, né? Exatamente. Aqui eu tô com a minha garrafinha bonitinha, congresso de, não sei se dá para ver aí, epigenética, tá? Da semana passada, realizado aqui na Pensilvânia, na universidade que eu tô agora, considerado o melhor hospital de pediatria do mundo, tá bom? Eu fui para assistir sobre autismo, eu tava super empolgada, e as palestras sobre autismo foram síndrome do X frágil e síndrome de Rett. E depois eu fiquei super frustrada porque eu queria ouvir falar muito de autismo e depois eu falei, Isabela, se você já sabe que autismo
Não existe uma coisa para autismo, existe para as categorias. Para que você foi com essa ideia? A culpa foi minha, né? Então, o Congresso falou-se exatamente sobre isso. Nós estamos tentando buscar alternativas dentro de cada doença, que a gente tem que estudar cada doença, né? E dentro do Brasil, estou falando aqui, mas dentro do Brasil a gente tem um grupo de pesquisa maravilhoso disso lá no Genoma, né, que é vinculado à USP, que tem um projeto sensacional que está estudando tanto essas questões. Nem tanto, eles estão estudando muito essas questões de como é que diferentes genes, na hora que eles se juntam, eles favorecem o autismo. No mesmo caso de hipertensão, diabetes, né? Tem algumas doenças, por exemplo, esclerose tuberosa, é um gene alterado que vai provocar aquela doença. Mas outras doenças, diabetes, hipertensão, é um conjunto de genes que vai juntando, até chegar num limite e que dá aquela manifestação. E é o que o projeto da USP tem estudado. Projeto belíssimo, muito bem feito. Amiga, então fala um pouquinho pra gente, assim, tentando trazer mais pra nossa realidade de pai e mãe. O que a gente faz, o que nossos filhos comem, as coisas com as quais eles estão em contato, o ambiente, o estilo de vida deles pode influenciar na manifestação genética ao ponto de mudar comportamento em autismo ou de fazer um autismo surgir, digamos assim? Exatamente. O que a ciência tem buscado hoje é exatamente a resposta para essas perguntas. O que a gente pode mudar no ambiente? O que a gente pode mudar? Travou? Você ficou com o olho fechado? Não. Eu tô te vendo. Eu não sei mais se as pessoas estão vendo ou não, porque eu desliguei todo mundo, porque tava rolando um mó bafo aqui nos comentários. Eu tava ficando louca já, eu desliguei todo mundo, só tem eu e você agora. Tá bom. Então essa pergunta é a pergunta que a ciência também quer responder, né? O que a gente pode fazer para melhorar essas crianças? Será que tem como a gente mudar alguma coisa na dieta? Será que tem como a gente mudar alguma coisa na água? Será que tem como a gente mudar alguma coisa no ar que está respirando? Mas não existe uma resposta para isso ainda. Até porque a gente não entende o que está causando esse tanto de crianças que têm autismo e não tem uma explicação genética ainda determinada, confirmada. Talvez, a partir do momento que se souber, isso é um gene novo, é uma coisa nova, aí sim, a gente estudando em cima disso, a gente consiga entender o que modula a expressão desse gene. Mas, infelizmente, o que se existe de recomendação hoje, uma dieta balanceada, né? Que isso daí tem até os guidelines da Sociedade Brasileira de Pediatria, está disponível, bem bonitinho, pediatra, né, recomenda, atividade física e uma vida saudável do ponto de vista afetivo, emocional, lazer. Isso é o que tem de standard of care, que a gente considera o padrão de tratamento de mais, que é o que é mais recomendado hoje. Infelizmente, a gente não tem ainda recomendações específicas, apesar de que existem grupos muito sérios pesquisando isso. Entendi. Amiga, trava esse centro de... Trava um pouquinho. Voltou. Então, o que a gente sabe hoje em termos de epigenética, vou retomar aqui o que você estava falando, só para as pessoas terem a oportunidade de ver de novo, é que a gente precisa manter uma vida o mais saudável possível, com atividade física, com uma alimentação saudável, equilibrada e prazer também, né? Se a pessoa for adulta, transar, né? E tal. Então, assim... Eu adoro falar sobre transar, eu sempre coloco isso no meio, mas enfim. Então, é o que a gente sabe hoje que pode causar uma manifestação genética mais adequada, digamos assim, ou a melhor manifestação dos nossos genes. É isso? Exatamente. Um estilo de vida saudável, que é aquela coisa bem clichê mesmo, que vó fala, dormir cedo, vai dormir cedo, meu filho, come direito, bebe água, essas coisas bem clichê. Isso é o que a gente sabe hoje que determina que isso extrai o melhor dos nossos genes. Isso evita em algumas doenças conhecidas, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e câncer, que são doenças que já são estudadas há mais tempo. Autismo é uma doença relativamente nova, a gente está começando a estudar, a gente sabe que é um grupo muito diferente, muito heterogêneo, tem muita gente estudando algumas partes desses grupos, mas ainda tem coisas que a gente precisa saber. Entendi. Então, infelizmente, o máximo que eu consigo falar é em relação a isso, e é isso que esses guidelines propõem. É isso que hoje a ciência sabe, de forma geral. O que a ciência sabe é isso, é pouco, né? A ciência sabe pouco, digamos assim, sobre isso. E aquela coisa, evitar produtos artificiais, né, amiga?
corantes e conservantes, uma alimentação mais natural possível, mais descascada, desembalar as coisas. Exatamente. Quando a gente fala branco, essas coisas. A gente já sabe desde que a nossa é bem isso daí. É bem clichê. É fruta, verdura, legume, a carne de preferência mais magra, crianças de preferência, não comer coisas industrializadas, trocar lanche por frutas. Existem várias coisinhas super legais, uns livretinhos na internet mesmo, de opções saudáveis de substituição de lanche. É exatamente isso, diminuir a ingestão de farinha refinada, diminuir a ingestão de açúcar, de produto industrializado, tudo que tem conservante, tudo que tem corante. Eu costumo brincar com meus pacientes o seguinte: tudo que você abre, você deixar ali em cima da pia, você voltar depois de algumas horas estragou, se você abrir uma banana e deixar ali, ela vai estragar, certo? Por que o iogurte dura 20 dias na geladeira? Por que alguns produtos defumados duram tantos dias na geladeira, enlatado dura tantos meses no supermercado? Porque tem corante e conservante para fazer, né, aquilo ali conservar e não estragar. Então, isso tudo está associado com algumas doenças, sim. Tá, entendi. Amiga, aproveitando que a gente está falando sobre alimentação, vamos entrar na pergunta que não quer calar, que eu recebi aqui, que foi a pergunta que eu mais recebi quando eu abri para perguntas, né? Que é sobre dietas, né? Que existe muita dúvida e muita mãe que relata que houve melhoras no comportamento dos filhos. Eu acho importante a gente validar isso, porque é elas que estão ali com as crianças, elas que sabem se melhorou mesmo, se alcançou a habilidade mesmo. Então, as perguntas são: existe uma necessidade ou a dieta pode ser benéfica mesmo para pessoa com intolerância ou alergia? Existe essa validação científica sobre isso? O que se fala sobre dietas livres de glúten, de caseína, né? Que são tão comuns, lactose, são coisas que a gente vê na internet, que a gente ouve muito como mãe e pai, e há sim relatos de mães e pais que falam: isso mudou a vida do meu filho. Isso foi transformador para o meu filho, fazer essa dieta. E aí, a gente fica com tanta dúvida. Só que a dieta muitas vezes tem o outro lado. Mães que falam: pô, eu fiz a dieta com meu filho, ele ficou super seletivo. Ele parou de comer uma coisa que ele já comia. Ele não quis ir em festas que ele não poderia comer a mesma coisa que outras crianças. E aí causou uma dificuldade de socialização, que já no autismo já tem essa dificuldade. Enfim, o que a gente sabe com validação científica sobre autismo, sobre dieta, e o que a gente pode imaginar dessas pessoas que tiraram essas substâncias e a criança de fato super se desenvolveu? Ok, então o que eu vou falar agora a fonte é um site médico que a gente que é médico ama, que chama UpToDate, né? Ele é um compilado das informações mais relevantes, dos estudos mais importantes, e é feito por profissionais que são referências na área. As duas mulheres que fizeram essa parte, né, que escreveram sobre terapias complementares no autismo, elas são duas pediatras do neurodesenvolvimento de Harvard, tá bom? E esse tópico foi atualizado em janeiro de 2019. Se alguém tiver qualquer coisa para alguma dúvida, eu até posso disponibilizar o nome, vocês podem entrar em contato, mandar e-mail, perguntar, enfim. O que acontece? Como que a sociedade se posiciona em relação à dieta? Eles não recomendam dieta que seja livre de glúten ou de caseína para pacientes que não tenham a hipersensibilidade ao glúten ou ou a própria doença celíaca, né? Por quê? Porque, primeiro, que é uma dieta até para adulto, né? Que a gente já tem um controle maior do que a gente quer fazer, né? O que a gente consegue fazer. É uma dieta super restritiva, é difícil de fazer, né? Quase tudo tem trigo, é muito difícil. E segundo, pelos efeitos colaterais, é uma dieta que é muito pobre em cálcio, ela é muito pobre em vitamina D e é muito pobre em proteína. Ah, mas eu posso substituir a proteína pelo leite vegetal, leite de arroz, leite de amêndoa, leite de
batata não tem a mesma quantidade de proteína que o leite animal. E qual que é a grande questão? A gente que já está velho, que já está, né, a gente já está construída, o nosso corpo já foi constituído, quando a gente precisa de uma reserva, a gente tem reservas para gastar. Uma criança que está crescendo, ela está no processo de colocar os tijolinhos do prédio dela. Então, se a gente não oferece a demanda que ela precisa, isso vai levar restrições na formação do corpo dela, né? É uma idade muito crítica. E o que acontece? Quando a gente tem a diminuição de dietas com baixo cálcio e vitamina D, isso culmina, né, posteriormente, osteoporose. Isso é um problema, um adulto jovem, né, quebrar uma perna, cair, machucar, quebrar um osso, ok, é um problema. Mas quando um idoso quebra, é um problema muito grande. Isso aumenta muito a chance desse idosinho morrer. E a formação do osso se dá nessa fase jovem, é agora. São essas crianças, o osso delas, a estrutura óssea, a densidade, está formando agora. Se a gente priva ela desses nutrientes agora, né, isso vai dar problema lá na frente. O predinho... Tá me vendo ainda, amiga? Eu tô vendo uma parede branca. Eu não sei porque... eu virei a câmera. Pode falar. E o que acontece? Então, assim, por isso que é desencorajado. Eu vou falar, depois eu falo dos casos que melhoram, eu vou falar primeiro da questão de por que surgiu. Mas o que tem a ver, de onde veio essa ideia de glúten, caseína, não sei o quê? O que se acredita aqui? Porque as pessoas que têm uma doença relacionada ao glúten, quando elas ingerem o glúten, é como se formasse, eu vou falar de um jeito bastante fácil para dar para entender. Forma um machucado no intestino. Então a peneirinha lá, que é uma peneirinha bem apertadinha, para não ficar passando qualquer coisa para dentro do nosso sangue, ela fica uma peneira meio frouxa. E várias substâncias começam a penetrar. E essas substâncias, elas vão cair na corrente sanguínea e elas vão para o corpo todo. Ai, mas é a conexão do intestino com o cérebro. Não, é a conexão do intestino com o corpo todo. O corpo todo está conectado. O que é absorvido no intestino não vai para o cérebro, vai para o corpo inteiro, não é só cérebro, né? Então, muitas dessas substâncias são chamadas de neurotoxinas, né? E atribui-se que também o próprio glúten ele pode ser degradado em alguns derivados de opioide. Então, a ideia veio disso. Né? Só que o que acontece? Então, peraí, deixa eu entender porque eu fiquei um pouco confusa. E aí, se eu fiquei confusa, as pessoas ficaram confusas também. Então, isso aí, você está falando das pessoas que já têm uma intolerância, uma restrição ao glúten. Que tem uma doença. Exato. O raciocínio veio disso, veio das pessoas que têm a doença. Então se o glúten provoca isso, será que ele não acaba machucando esse intestino de todo mundo? Não, por isso que a sociedade recomenda. Se a criança tem alguma intolerância alimentar, ela deve ser vista por um médico que tem formação. Qual que é o médico que tem formação para avaliar isso? Um pediatra que fez a subespecialização em gastroenterologia. Para ele pedir os exames, ele vê se existe alguma intolerância alimentar, alguma suspeita de doença celíaca, isso ser investigado da forma adequada. Se ela for diagnosticada com doença celíaca, ela vai ser submetida ao tratamento, ao acompanhamento, porque essa doença tem que ser acompanhada, não é só tratar e sair aí pela vida. E ela vai entrar numa dieta restritiva com acompanhamento do médico e da nutricionista para que não falte para ela o que ela precisa para crescer de uma forma saudável. Só que nas crianças... Pode falar. E você tinha falado sobre neurotoxinas. Eu acho que essa palavra chamou a atenção de todo mundo. O que seriam essas neurotoxinas? Exatamente. Então, fala-se muito sobre essas neurotoxinas, essas substâncias que a principal seriam esses derivados de opioide, né? E que seriam
tanto quando o glúten e a caseína são degradados ou de substâncias que a gente consome, né? Tipo corante, conservante, qualquer coisa que vai ter um efeito no corpo todo, não é só neurotoxina, ele vai ter um efeito no DNA de todas as células, né? O que acontece que chama um pouco a atenção é isso, porque quando a gente estuda fisiologia na faculdade, você entende que o corpo todo tá ligado. Então fica difícil de entender por que fica o intestino ligado com o cérebro. O que o intestino absorve cai no sangue. Esse sangue vai circular só no cérebro? Não, ele está circulando no corpo todo. Essas substâncias estão passando pelo corpo todo, né? E aí o que acontece? Então, esse início desse pensamento surgiu associado à doença celíaca. E aí, o que os estudos depois vieram para tentar desmentir isso? E conseguiram. O que se mostrou? Pacientes com TEA não têm aumento de doença celíaca, tá? Eles não têm uma incidência de doença celíaca maior do que os outros pacientes que não têm TEA. Desculpa se às vezes eu uso o termo inapropriado, TEA, autismo, mas é porque eu estou tentando ser um pouquinho clara. E aí começaram a falar, o problema são esses opioides, né, que são considerados neurotoxinas, mas esses opioides estão aumentados no corpo. Não conseguiu se provar que esses opioides estão aumentados nem no sangue, nem na urina, ou seja, eles não estão eliminando na urina. Então, isso não tem fundamentação científica e por isso que não se recomenda esse tipo de dieta. Agora, como você sabe, eu acredito muito no que uma mãe me fala. Então, se uma mãe fala para mim, mas nesse contexto do autismo, quando a gente vai começar a ler esses relatos, o que os pesquisadores falam é o seguinte: quem é mãe de uma criança com autismo sabe que tem uma flutuação de sintomas. Então, não aconteceu nada de diferente, mas tem épocas que está destruindo a casa, que está muito agitada, irritada, e tem épocas que as coisas melhoram. Os sintomas, eles são naturalmente flutuantes. Então, uma das coisas que se questiona é, será que na hora que essa criança apresentou uma melhora, não foi que coincidiu a época que tinha iniciado a dieta? Ou uma outra coisa, a gente sabe que a terapia comportamental, você só sabe o dia que começa. O dia da resposta não existe. Tem criança que precisa para aprender, por exemplo, uma habilidade, 10 sessões. Tem crianças que precisam de 100 vezes que aquilo seja ensinado para ela. Tem crianças que precisam que aquilo seja ensinado 200 para ela conseguir aprender, né? E isso não tem a ver com inteligência, não. E o que acontece? Às vezes foi uma coincidência da terapia fazendo efeito. Mas eu valorizo muito o que uma mãe fala. Se você acha que o seu filho fez muita diferença na vida dele a dieta, eu te encorajaria a procurar um médico que tem especialização, que tem formação, né? Um gastroenterologista pediátrico, para ele fazer uma avaliação e ver se o seu filho não tem uma doença celíaca, se ele não tem algum outro tipo de intolerância alimentar, se ele não tem, por exemplo, intolerância à lactose, porque, por exemplo, Eu tô ouvindo a sua voz, mas eu não tô te vendo. Peraí, vamos dar um tempinho, porque essa informação que você tá falando é extremamente importante, né? Então, assim, você tá me vendo tranquilamente? Eu tô te vendo, beleza. Eu tô aparecendo pra você? Tá perfeito. Então, retomando o que a Isa falou, se uma mãe fala, acredita que o filho dela apresentou uma melhora em razão de uma dieta, procure um médico com aquela especialização, um nutricionista com especialização em autismo para poder acompanhar, né, amiga? Se os nutrientes da criança vão estar ok, se a dieta dela vai estar equilibrada, se de fato existe alguma coisa ali, porque às vezes nem é o glúten, é alguma outra coisa que está causando algum problema e se precisa ser investigado. Exato. Porque, por exemplo, se a gente considerar que a doença celíaca, isso precisa ser investigado, isso tem que ficar provado, né? Porque doença celíaca, ela tem um protocolo específico de seguimento, né? Tem algumas outras coisas que podem acontecer. Então, essa criança tem que ser seguida, ela tem que ser cuidada, né? Tem que ter um profissional que entende disso para pedir os exames certos, para fazer o acompanhamento adequado dela. Certo? Então, assim, se você... E a mesma ideia para caseína e a própria lactose. A lactose era o que eu ia falar exatamente antes dessa última travada. O que acontece? A intolerância à lactose, algumas crianças têm sintomas de diarreia, outras crianças têm sintomas de constipação intestinal, prisão de ventre, mas tem
que só distende o abdômen. E às vezes é uma coisa que é meio sutil, não é uma coisa muito perceptível, a criança está com roupa, né? E a dieta da criança é muito baseada em leite. Então imagina, bebe leite todo dia, tem aquela distensão abdominal, aquela dor. Quem já teve distensão abdominal é muito desconfortável. Você não fica irritado? Imagina sendo criança. Então aí você suspende o leite, o menino melhora milagrosamente. Às vezes tem uma doença de base justificando isso. Entendeu? Então é isso que tem que ser investigado. Então procura um profissional adequado, leva no gastropediatra, explica para ele os sintomas do seu filho. Ele vai saber fazer uma investigação direitinho. Se tiver alguma intolerância, alguma alergia constatada, ele vai seguir o protocolo de tratamento, né? Se vai garantir que a criança, mesmo tendo que seguir uma dieta restritiva, ela receba tudo que ela precisa de nutriente. Criança merece ser tratada com todo esse cuidado, né? Então é importante isso. Entendi. Beleza. Então, amiga, tá um pouquinho travado aqui pra mim ainda, mas assim, gente, eu vou pedir pra vocês pararem de mandar coraçãozinho, porque já me disseram que os coraçãozinhos travam. O pessoal tá adorando, tá mandando 1 milhão de corações pra vocês. Mas naquela última live... Muito obrigada. Hoje de manhã, tava travando por causa dos coraçõezinhos. Então, vamos ver se funciona. Amiga, ainda no contexto de coisas alternativas, assim, a gente falou de dieta, agora eu fiquei até perdida, o que a gente tinha combinado de falar. Então a gente falou da ligação intestino-cérebro, né, que era uma coisa que as pessoas pediam muito. Uma coisa de desbiose das bactérias intestinais que são positivas, que são favoráveis ao desenvolvimento como um todo. Você podia falar um pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa que também as pessoas ficam muito confusas, fazem limpezas intestinais, essas coisas, e aí como favorecer para uma formação de uma flora intestinal que ajude todo o desenvolvimento do meu filho. E existe como a gente fazer essa limpeza intestinal, por exemplo? Então, o que acontece? Eu já vou entrar e falar dos probióticos. Essa questão da flora é uma questão que a gente às vezes tem uma visão um pouquinho maniqueísta da flora boa, flora ruim. Que existem as bactérias boas e bactérias ruins. Existem aquelas bactérias que são as bactérias mais patogênicas causadoras de doença, né? E que se elas crescem demais, se elas se multiplicam demais, elas vão dar sintomas. Mas a ciência já tem evoluído para entender que algumas bactérias que a gente até acha patogênica e até alguns patógenos, tipo uma ameba, se ele não está causando sintoma, às vezes o indicado não é nem tratar, né? Porque o que acontece? O que existe é um equilíbrio. É um equilíbrio. O nosso corpo, ele é colonizado por bactérias. Essas bactérias, elas vivem em equilíbrio com a gente. Elas produzem algumas substâncias que são boas, que ajudam, né? O nosso corpo oferece proteção, nutriente para elas. Então, é uma simbiose. Tá bom para todo mundo, né? Mas as nossas células de defesa, elas estão ali na barreirinha, ó. Aqui, ó. Nós somos duas comunidades, comunidade bactéria do lado de cá, comunidade gente do lado de cá, mas tem um soldadinho aqui. Aqui vocês podem trocar coisas, podem fazer coisas, mas a gente que é soldado, a gente está de olho aqui. Por exemplo, no caso de uma leucemia, né, a gente mata esses soldados, né, porque acaba que a quimioterapia, ela destrói essas células imunes, a gente às vezes fica suscetível. E aquelas próprias bactérias que são bactérias que são consideradas boas, que estão ali em simbiose, elas podem vir a provocar doença. Então, o que existe, né, talvez aí as pessoas que fazem yoga, essas coisas vão me dar razão, é um equilíbrio, né? É uma relação de simbiose, mas quando existe um desequilíbrio nessa relação, aí isso pode gerar doença. E o que acontece? Tem um artigo muito legal, que eu esqueci, ele é recente, tem uma foto linda. Esse artigo é de domínio público também, a gente disponibiliza, tem uma foto muito bonita mostrando como que é a transformação da flora bacteriana à medida que a pessoa vai beber, na hora que ele começa a ser alimentado no peito, né, depois que ele começa a comer comida sólida, depois que ele vira adulto.
né? Essa transição da flora. Vegetais, legume, fruta, aveia, tudo isso, você favorece essa flora que é a flora mais favorável, melhor para o nosso organismo. E quanto mais a gente come alimento processado, essas coisas industrializadas, a gente favorece um tipo de flora que não é a mais saudável, a mais oportuna, né? Então, o que acontece? O que hoje, inclusive, esse artigo, ele que é um artigo bem recente, né? Ele mostrou que a flora de um adulto, ela é determinada com 3 anos. Que a microbiota... Aos 3 anos da criança. 3 anos de idade, quando ainda é uma criança, né? Então, isso daí já vai pondo a gente em questionamento. Então, como que essas outras terapias ficam tentando fazer alteração de flora? É uma alteração transitória, porque aquela flora permanente, ela está formada. Né, ela já se formou, se estabeleceu lá de pequenininho. Isso é um artigo, né? É um artigo que é relevante, né? Mas a gente precisa de mais estudo para comprovar. O que é fato, né? Em relação a isso? Essa mesma fonte que eu citei do UpToDate, com essas 2 neuropediatras do desenvolvimento lá de Harvard, né? Elas se posicionam. Eles escrevem, nós não encorajamos ao uso de probióticos. Por quê? Porque os probióticos, eles também levam a um desbalanço nessa relação, né? Os probióticos, eles são indicados em situações bem específicas. Por exemplo, paciente que tem diarreia aguda, né? A gente sabe que o uso de probiótico encurta o tempo de diarreia, diminui a duração. Se fosse para ter, 5 dias, vai ter 3, uma coisa assim. Mas em pacientes normais, que não têm doença nenhuma, que estão saudáveis, que não estão tendo diarreia, o uso de probióticos, ele leva a uma desregulação de flora. E isso pode piorar, né, esse balanço geral do que a gente tem. E ainda, né, muitos desses probióticos, porque probiótico, isso é nos Estados Unidos. Muitos probióticos nos Estados Unidos, eles não entram na categoria de medicamento, eles entram na categoria de suplementos, essas coisas. Então, a regulamentação é muito mais fraca, né? E eles têm contaminantes, às vezes eles têm metais pesados, então eles não são obrigados a botar na etiqueta tudo que vem na substância, então você nem sabe direito o que está tomando. Eu estou falando nos Estados Unidos, onde a regulação é fraca, né? Isso é considerado fraco. Imagina no Brasil, que a gente sabe que a legislação para algumas coisas, né, alguns medicamentos não, essas substâncias não é tão rigorosa. Então a gente não sabe nem o que está tomando. E eles pegam muito pesado nisso, né? Porque estima-se que 23 mil pessoas por ano sejam internadas nos Estados Unidos com efeitos. Sala de emergência não é assim, eu marquei o pediatra e fui. Vai pro pronto-socorro, passando mal, por problemas associados a essas coisas, suplementos, probiótico, essas substâncias que são chamadas das terapias que são consideradas complementares e alternativas. Tá. Amiga, então aproveitando que a gente está falando sobre probiótico. Probiótico é um tipo de suplemento, né? Imagino eu. O que a gente tem hoje sobre suplementação, que é outra dúvida que as pessoas também... Você tá me vendo, amiga? Tô. Tô vendo, sim, tava só... Uma dúvida que as pessoas têm muito também, muita gente usa suplementação. Então, assim, quando é indicado suplementação, é sempre, em todo caso é indicado suplementação, a gente deve procurar saber se nossos filhos precisam de suplementação. Como que funciona essa questão da suplementação, do ponto de vista da ciência? Talvez a coisa que eu me sinta mais segura para conversar é sobre a questão de suplementação, né? Porque como a minha terceira especialização foi em neurogenética, né? Com treinamento em doenças metabólicas, e aqui eu estou fazendo doenças mitocondriais, essas doenças, elas têm necessidade fisiológica, precisa de repor alguns suplementos alimentares. Então é uma coisa que eu tenho domínio porque eu uso bastante. O que acontece quando a gente fala de suplementação? A primeira coisa que a gente sempre pensa é isso. Não é classificado como medicamento,
pelo menos aqui nos Estados Unidos. Então, a regulação já é menos rígida. Então, você nem sabe direito o que está tomando. Quando a gente entra, eu vou citar alguns. Por exemplo, o que eles falam? Você vai suplementar aquilo que tem deficiência. Aquilo que não tem deficiência não é para suplementar. Como é que eu vou saber se tem deficiência? Teoricamente, uma criança, né, tem todas as idades, que está fazendo uso de uma alimentação que é recomendada para aquela idade, porção de fruta, verdura, legumes, vegetais, carne, água, acho que eu falei de tudo. De acordo com o que é recomendado, agora não me pergunta, porque infelizmente a pediatria está um pouco longe já da minha prática, ela não vai ter deficiência nutricional, a não ser que ela tenha alguma doença. E aí ela vai ter doença, ela vai ter alguns sintomas, né, específicos, e na consulta de rotina do pediatra ele vai perceber, vai pedir algum exame e vai uma coisa direcionando a outra. Então não é indicado suplementação de rotina. Aí quando a gente fala vitamina B6, não é recomendado. Por quê? Vitamina B6, vitamina B6 e magnésio. Vitamina B6 ela pode ser tóxica, provocar neuropatia, ou seja, uma irritação, uma doença nos nervos. Olha só, se a gente usa em excesso. O próprio magnésio, o magnésio tem uma faixa que é muito estreita. O normal vai de 1,5 a 2,1. Olha isso em criança, é muito estreito. Qualquer coisinha a mais que você toma, você passa da dose. E o magnésio, em excesso, ele pode provocar arritmia cardíaca, pode provocar morte, né? Então, é coisa que a gente tem medo de usar, né? A gente fica com medo. Até quando a gente está com um paciente internado, que não pode se alimentar pela boca, fez uma cirurgia abdominal, não pode receber nada pela barriga ainda, porque o intestino não está funcionando, e a gente tem que colocar numa nutrição parenteral, até bebê prematuro, a gente calcula isso, assim, morrendo de medo. Você calcula, pede o chefe para calcular, pede alguém mais para conferir, e a farmácia ainda recalcula, para ter certeza que você não está dando nada acima da dose para não matar a pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Ômega 3, né, que eu sei que o pessoal pergunta muito. Eles... Tá ouvindo? Não? Tá ouvindo? Ômega 3 é bem comum. É bem comum. Tá. Já voltou? Ômega 3. Então, o que eles falam? No Brasil, todo mundo toma ômega 3. No Brasil, pois é, o que se fala, o que né, o pessoal do Up to Date fala? Eles não encorajam o uso de ômega 3, porque você consegue obter o que você precisa de ômega 3 com 2 porções de peixe por semana. E mas ninguém o ômega 3 por semana. É muito raro alguém comer 2 porções de peixe por semana. Isso é o ideal. E por quê? Porque ele dá náusea, ele dá diarreia, né? E ele pode dar problema. E claro que está chovendo hoje, né? E a internet está uma bosta. Mas vamos tentar de novo, gente. Vamos lá. Gente, eu vou bloquear os comentários porque tava muito. Desculpa. Olha, amor, que lindo. Eu sinto muito, eu não queria bloquear os comentários, mas eu vou ter que bloquear por causa do que aconteceu, tá? E depois no final vou tentar desbloquear para as pessoas poderem fazer perguntas pra Isa e aí, né, continuar a live assim com tranquilidade. Vamos ver se ela já entrou pra gente chamar ela para participar. Isa, cadê você, amiga? Ela tava falando sobre ômega 3, né? Tava bem legal. Amiga, se você... eu não vou ter que desbloquear os comentários pra eu te ver, amiga, não vai ter jeito. Manda um oi, amiga, pra eu te convidar pra entrar pra live. E aí depois eu bloqueio. Infelizmente, gente, eu vou bloquear pra não ficar aquele debate aqui nos comentários, que tava bem desagradável, né? Com a minha amiga, que tá sendo tão solícita pra participar. E pra esclarecer tanta coisa aqui, sempre vai ter opiniões contrárias, né? Mas eu acho que o importante é a gente poder dar a luz do que é validado e tentar entender o que é validado. Então vamos lá, amiga. Voltei. Vamos ver se funciona. Ai, Jesus. Não, vai amiga, eu tô achando que essa tempestade de neve. A tempestade piorou aí? Não, parou agora, você acredita? Aí, de novo travou. Talvez seja questão
todo mundo tá em casa, por causa... O horário, né, que você falou sobre todo mundo tá usando a internet junto. E tá ruim de novo aqui, tá travado pra mim. Oh, meu Deus, tava tão bom falando de ômega 3. Não, peraí, já voltou, tá voltando, não. Voltamos? Eu vou desativar, vou ativar os comentários de novo. Gente, se vocês forem pessoas legais, eu vou deixar vocês ativar os comentários ativados, porque eu gosto, vocês me falam se tá travando ou não, o que tá rolando. Ai, amiga, estamos travadas. Você tá travada. Peraí. Entendi. Você tá me vendo, né? Então, amiga, a gente tá aparecendo. Eu acho que a sua conexão tá ruim, deve ser a tempestade de neve mesmo que tá fazendo, mas Samuel tá ouvindo e a gente tem que tentar falar em momentos separados. Eu vou deixar vocês ativados, se vocês se comportarem, pessoas, se vocês forem legais com a minha amiga, se vocês forem respeitosos com a minha amiga, eu não vou desativar os comentários. Então, vamos falar sobre ômega 3. Vamos lá. Ômega 3. E aí, amiga, se a gente não come, então, peixe 2 vezes por semana, por exemplo, aqui em casa, raramente a gente come peixe 2 vezes por semana. Raríssimo. Peixe 1 vez por mês. E aí, eu tenho que procurar, então, para ver como que tá a quantidade de ômega 3. O ideal é a gente tentar suplementar com outras fontes, né? Tem esses tipos de castanha, essas coisas que tem ômega 3. O que acontece? Hoje, nas cidades, tem muitos lugares que tem, até popularizando isso, que vendem, que tem umas peixarias e perto de você, mais ou menos, existe isso, que eles até matam o peixe na hora, sabe? Que traz o peixe para perto da gente, porque realmente, mineiro, infelizmente, a gente está meio longe dos peixes, né? Mas isso é importante. O que a gente às vezes tem essa ideia até assim, eu vou tomar um multivitamínico, mas não é a mesma coisa. A vitamina que vem da fonte natural, ela é superior em qualidade do que a vitamina que a gente suplementa. Por isso que o ideal é a gente tomar aquilo que vem da fonte natural, né? Porque vem outras vitaminas também, outras coisas, vem um balanço, um equilíbrio de substâncias que faz bem para o organismo. Então, o ideal é sempre a gente preferir adicionar na dieta. Não precisa começar a comer peixe 2 vezes por semana, toda semana, mas começa aos poucos, vai se organizando, congela o peixe. Não é o ideal, mas é o que a gente às vezes dá para fazer. Por quê? O ômega 3 em excesso, ele pode provocar, além desse distúrbio, essa intolerância gástrica, náusea, diarreia, ele também não é contraindicado, mas ele não é recomendado para pessoas que têm problemas de sangramento. Então, o que se recomenda é que tente suprir na dieta as fontes de ômega 3. Por isso que é legal que toda criança, principalmente as crianças que têm alguma questão de seletividade alimentar, elas sejam muito bem acompanhadas por um pediatra que tem uma formação nessa área. Às vezes é necessário pedir um acompanhamento junto de uma nutri, que é muito legal, né? Para a gente garantir que está conseguindo suprir as demandas, que tem opções de substituição. E é claro, não é para ficar comprando coisa que a gente não tem condição de comprar. Olha, eu não dou conta de comprar isso é muito caro, isso está fora da minha realidade. Como é que eu posso substituir isso? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu mudo a textura? Como é que eu me ajuda aí, como é que eu preparo um lanche divertido, para a gente ter opções para ajudar eles, para que essa dieta seletiva também não cause uma deficiência nutricional secundária. Entendi. Interessante. Amiga, a gente não tá te vendo, a gente tá vendo uma foto um pouco congelada, mas tá ótimo, a gente tá te ouvindo e vamos continuar, porque essa informação é muito importante. Entrar de novo? Não, vamos tentar, não, vamos continuar. Eu acho que a informação que a gente está dando é muito importante, mesmo que a imagem não esteja ótima, né? Você está sendo bem clara no que você está dizendo, está sendo fácil, está sendo acessível, então isso é legal. Uma pessoa acabou de perguntar, eu acho que é um ótimo momento para a gente falar sobre ozonioterapia. Ozonioterapia, amiga, pediram para falar aqui, se você estiver confortável e segura. Não, eu falo confortável porque eu não posso nem ser processada por isso, eu só estou divulgando uma informação que está, se vocês digitarem aí no Google, só estou pesquisando aqui nos meus papéis, porque eu organizei tudo, se vocês digitarem aí no Google ozonioterapia, eu recebi isso também nesse parecer que eu pedi para o CRM, eles abrem uma página, eu peguei tanto papel que até eu estou perdida agora.
eles abrem uma página sobre ozonioterapia que direciona até para um site da Globo, que fica a linguagem mais acessível para a gente entender. Porque quando você digita ozonioterapia, eles vão diretamente para um... Ai, meu Deus, como que chama isso? Quando o governo publica um... Deu branco. Ai, peraí, a gente não tá te vendo, então você pode ficar constrangido o tanto que você quiser aqui. Vou procurar a palavra, esqueci. Quando o governo, no Diário Oficial da União, desculpa, né? O governo publica no Diário Oficial da União, tem o parecer do Conselho Federal de Medicina, a resolução número 2181, de 20 de abril de 2018. Ozonioterapia é considerada uma terapia experimental. Toda terapia experimental, ela só pode ser utilizada dentro de um protocolo de pesquisa, né, respeitando as normas do CEP, do CONEP, relacionadas a essa questão de direito de respeitar o paciente, e instituições que estejam credenciadas ao Conselho Nacional de Saúde, que é quem regulamenta isso. Então, o que eles definem? A ozonioterapia é considerada um procedimento experimental para a prática médica, de acordo com a fundamentação contida no anexo dessa resolução, só podendo ser realizada sob protocolos clínicos de acordo com as normas do sistema CEP e CONEP em instituições devidamente credenciadas. E o que significa isso? Se alguém está querendo trabalhar com ozonioterapia, vai ter que escrever um projeto, vai ter que passar no comitê de ética de alguma dessas instituições credenciadas. Depois que ele for aceito, ele pode começar a fazer o projeto de pesquisa e recrutar pacientes. Todos os pacientes recrutados vão fazer o tratamento de graça. Se a ozonioterapia se mostrar eficaz, né? Esses pacientes que fizeram de graça fazendo parte do projeto de pesquisa, esse tratamento tem que ser garantido para eles para sempre, para o resto da vida, ou até estar disponível de graça no SUS. Tá? Isso é um parecer do Conselho Federal de Medicina. Então, se a gente for falar de ozonioterapia, tem que ser gratuito, tem que ser dentro de um protocolo todo, regulamentado, então a pessoa não pode cobrar para aplicar a ozonioterapia, né, na criança. Por quê? E tem que fazer isso dentro de um estudo com uma regulamentação autorizada pelo governo, é isso. Exatamente, pelo experimental, né? Pelo Conselho Nacional de Saúde. Como ela é considerada uma terapia experimental, né, isso tem que ser feito dentro de um protocolo, de uma instituição, respeitando as questões éticas, e isso envolve não cobrar por aquilo que é considerado experimental, você não sabe se funciona. O paciente tem que assinar um termo de responsabilidade, sendo esclarecido dos riscos, né? Porque dependendo de onde você vai injetar o ozônio, você tem um risco, por exemplo, no tímpano, pode romper a membrana timpânica. Se for injetar no reto, como já foi feito, pode provocar uma ruptura intestinal, né? Então, assim, o paciente e a família, eles têm que ser orientados em relação a isso. Se o paciente já tem uma idade para entender e colaborar, ele tem que assinar o termo que ele consente isso também, né? Então, tem toda uma regulamentação para poder fazer terapia experimental. E isso também, que eu estou falando, vai ser tudo disponibilizado depois pela Poli, porque isso pode entrar no Google agora que dá para achar. Amiga, eu queria que você falasse, as pessoas estão me perguntando aqui sobre canabidiol. Canabidiol, isso. Eu vou falar pode falar isso, eu vou fechar minha porta aqui, pode falar. Tá. Deixa eu só te perguntar, você quer que eu tente ligar o meu para tentar de novo, para vocês me verem, ou pode deixar assim mesmo, vocês só me escutam? Gente, vocês querem que desliga e tente de novo, ou vocês querem só escutar a Isabela? Porque não vai voltar nessa live, não. É porque toda vez que eu volto é muito difícil, eu fico apertando 1000 vezes para eu conseguir entrar. As pessoas, vamos deixar, você decide. Você decide, gente. Vocês querem ser seus amigos, não dá pra ser meu amigo, não. Olha que eu tô procurando. Meu amigo não dá pra ser amigo da minha amiga, porque ela já é. Não, olha que eu tô procurando, porque a minha amiga, ela não me responde no WhatsApp, não. Eu fico sabendo assim. Outro dia eu atendi uma paciente, então, outro dia não, há um tempo, bem tempo, quando eu estava no Brasil. Então a Poli responde todas as minhas perguntas. Eu fiquei assim, nossa, ela responde todas as suas perguntas. Porque se eu não ligar falando assim, Poliana, eu preciso falar com você hoje, agora, depois ela já me ignorar umas 15 vezes, ela não me responde, não.
Só responde mães. Então, pode continuar só no áudio? Pode continuar. As pessoas votaram que querem só ouvir sua voz, que elas te acharam agradável. Me senti muito feia. Tô brincando, vamos lá. Canabidiol. O que é canabidiol? O canabidiol é um derivado, né, que vem da folha da maconha. O canabidiol, ele tem dois compostos. Um se chama CBD e o outro se chama THC. O CDB, ele é chamado não psicotrópico e o THC é psicotrópico. O que significa psicotrópico? Eu vou falar de um jeito fácil. O THC dá o barato e o CBD é a parte que não dá o barato, né? O CBD, ele foi aprovado esse ano nos Estados Unidos para ser usado, né? Inclusive, quer dizer, no finalzinho do ano passado, os médicos aqui estão meio perdidos ainda, eles não sabem direito prescrever. Foi liberada uma formulação pelo FDA, que é o órgão daqui que regulamenta as medicações, e ele foi aprovado para usar em duas situações: Dravet, uma síndrome de Dravet, que é um tipo de epilepsia, e a síndrome de Lennox-Gastaut, que é um outro tipo de epilepsia, né? Não tem aprovação no TEA. Então, os pacientes que estão usando aqui, eles fazem uso do CBD comprado, não... Porque para comprar CBD aqui, nem é todo médico que pode prescrever. Tem um formulário especial que só alguns médicos são liberados. Você tem que pedir uma autorização especial, blá, blá, blá. Então, você consegue prescrever para essas condições. Quando o paciente tem... no caso, TEA, eles que usam, eu já vi usando aqui, né? Alguns pacientes das doenças que eu estou cuidando aqui, eles usam, mas eles usam, eu sempre até peço para ver. São formulações caseiras, que compra sei lá onde, pai de não sei quem produz em casa, são coisas que não são a formulação, não é um remédio que vem bonitinho na farmácia, que a dose vem certinho. É uma coisa caseira, né? Por exemplo, na Califórnia, a maconha, ela é liberada. Você pode, inclusive, plantar um pé de maconha na sua casa e produzir o seu próprio CBD. Então, existem relatos, né, falando que algumas crianças elas podem se beneficiar do uso do CBD, né, crianças com comportamentos autísticos mais bravos, de mais irritabilidade, eles podem se beneficiar do CBD para melhorar o comportamento. Mas não existe um estudo ainda grande que tenha provado essa eficácia. Lá de onde eu saí, da universidade, que o meu doutorado é rotatório, né? O pós-doutorado aqui, o fellow, ele é rotatório, então eu passo nos principais centros de doenças mitocondriais dos Estados Unidos. Então, onde eu estava, na Califórnia, eles estão já se organizando, eles vão começar um estudo para tentar validar o uso do CBD para TEA, mas até o momento não existe nenhum estudo robusto que sirva como recomendação, igual existe a recomendação para Dravet e Lennox. E o grande problema é esse, né? O grande problema é esse, porque se você está comprando uma droga pura, né, que é um medicamento lá, que está lá, que você sabe a concentração do CBD bonitinho, você consegue administrar, você consegue controlar, você sabe quanto você está dando. O grande problema dessas formulações caseiras é o que está misturado ali no meio, o tanto que tem de impureza, o tanto que tem de THC. A gente sabe que o THC, que é a parte que dá o barato, ela também mata neurônios. Então, essa que é a preocupação, entendeu? Eu tô rindo que alguém falou assim, pós-doutorado é muito chique. Aí eu lembrei da minha irmã falando assim, acima de pós-doutorado só Deus. Não, mas Deus tá muito longe, tá muito longe. Pode continuar, amiga. Então, beleza. Então é isso, assim, o que eu preocupo muito quando o paciente chega, e por isso que eu sempre gosto de pedir para ver, é o que realmente que o paciente está tomando. Porque a gente sabe que existem pessoas de má fé, né? Eu não sei o que tem que ele está tomando, eu não sei o que está misturado. Entendi. Amiga, ai meu Deus, ela sumiu. Você tá aí, amiga? Ligação de uma amiga muito querida, mas eu ligo para ela depois. O que acontece? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que está sendo feito, porque é uma coisa muito caseira. Às vezes a pessoa faz na boa intenção mesmo e não consegue atingir a concentração ou fica muito concentrado.
E às vezes tem um resíduo, a pessoa mistura alguma coisa para dar mais volume, então a gente não sabe o que realmente a criança está tomando. Isso que é a nossa preocupação enquanto médico, entendeu? Entendi. Então, assim, na verdade, além do fato da gente ainda não ter estudos que comprovem, né, a eficácia realmente para todas as crianças, a validação científica, ainda tem o problema da origem desse óleo de canabidiol, né? Não é isso mesmo? Exato. Eu adoro o jeito que você fala, você torna tudo que eu falo mais simples, fica tão fácil. Que eu preciso entender e as pessoas precisam entender também. Eu adoro, é ótimo, é isso aí. Entendi. Então. Ah, tá. Ai, amiga, é porque desligou você pra mim. Peraí que eu vou te convidar de novo. Será que eu consigo convidar ela de novo, gente? Acho que sim. Eu vou remover ela, consigo. Vou convidar ela de novo aqui nessa mesma live. Amiga, chama aí de novo que eu vou te subir de novo. Pra poder você voltar, porque você sumiu de vez pra gente. Então, gente, então é isso, óleo de canabidiol, vou continuar aqui falando pra vocês. Óleo de canabidiol é o seguinte, se não tiver um negócio que faz o efeito no cérebro pra gente ficar maluco, não vale a pena usar. Tô brincando, tá, gente? Com todo respeitosamente, falou a pessoa que nem bebe, a pessoa só fala de birita, chama vocês pra tomar pinga, mas assim, nunca tomou um porre na vida. Minha família tá aí pra poder comprovar que nem beber eu bebo, nunca bebi na vida. Isa, fala de novo pra mim, oi aí, amiga, pra eu te chamar de novo e você falar, terminar aqui o assunto. Eu acho que nós vamos ser até desligados dessa live, porque eu acho que já deu 1 hora. As pessoas estão querendo que ela fale de insulina, né? Eu não sei se ela tá na live ainda. Amiga, cadê você, amiga? Cadê você? Ah, oi, achei você. Voltamos. Ô, Senhor, nossa pessoa. Ai, não sei, toda hora que eu vou entrar. Louvado seja o Senhor. Você quer que fale de melatonina? Eu só ouvi isso. As pessoas estão pedindo aqui para falar de melatonina, terapia holística. Para falar a verdade, eu nem sei o que é terapia holística, na verdade. Metilação. Aí você escolhe os temas aí, porque não vai dar para falar de tudo. Mas... Eu vou falar primeiro da melatonina. Melatonina, o que é melatonina? A melatonina é um assunto também que eu tenho uma certa confiança para falar, porque o doutorado, né, o projeto de doutorado que eu estou começando a fazer na USP é relacionado à melatonina. E o que acontece com... Ai, desculpa, gente, é porque agora eu estou sem suporte aqui, porque está carregando. Peraí, eu vou tirar vou botar o meu celular para carregar também, pronto, vai desligar. Daqui a pouco desliga. Vou ver aqui. Pode então, o que acontece? Em relação à melatonina, a melatonina é um hormônio que é produzido por uma glândula que chama pineal, e esse hormônio, ele é responsável por sinalizar para o corpo da gente que está na hora de dormir. Então, o que acontece? Como que as células do nosso corpo se comunicam? Né? Eu estou aqui me comunicando com a Polly, me comunicando com vocês através da fala. No nosso corpo, as células se comunicam através de substância que elas liberam e essas substâncias vão agindo nas outras células. Então, na hora que libera a melatonina, essa melatonina vai chegando às outras células do corpo e vai falando, gente, vamos dormir, todo mundo preparando para dormir. O que faz para liberar a melatonina? O principal estímulo que a gente tem para liberar a melatonina é o escuro. Por isso que se recomenda, né, para uma boa higiene do sono, que à noite as luzes ficam desligadas, sejam luzes mais fracas, aquelas luzes mais antigas, porque essas luzes... Tá me ouvindo? Não? Tá travando? Tá travado? Não. Vocês estão me ouvindo? Não. Pode falar. Pode falar? Uhum. Você tá falando comigo ou deixa eu falar? Pode falar. É que o Samuel veio aqui me socorrer, gente, que meu celular tava quase desligando. Então, a melatonina, então, é esse hormônio liberado pela pineal e que a responsabilidade dela é passando nas células do corpo e avisando, gente, na hora de dormir, hora de dormir. Ela tem uma série de outros efeitos maravilhosos, mas nós vamos concentrar nisso. O que está provado em relação à melatonina? A melatonina, ela diminui o que a gente chama latência do sono, o tempo
que eu levo para começar a dormir. Então, os estudos mostram que ela diminui até por volta de 66 minutos. É como se ela fizesse a criança dormir 1 hora mais cedo. O ideal é que ela seja administrada meia hora antes da hora que a criança deveria dormir. E além disso, alguns estudos mostraram que ela pode aumentar a duração do sono em até 73 minutos, ou seja, dorme 1 hora mais cedo, leva o início do sono começa 1 hora mais cedo e esse sono dura mais tempo, mas tem um problema. Os estudos não mostram que ela diminui o número de despertares, que é o grande problema, né, que a gente vê no João, por exemplo. Não queria falar, mas já que você falou. Então, o que acontece? Esse é o grande problema. A gente nem sempre observa relatos muito favoráveis, assim, né, em relação a isso. Tipo, que realmente melhorou muito. O que a gente mais observa, às vezes, melhorou. No início fez muita diferença e depois esse efeito não se sustentou. E o que a melatonina é uma medicação relativamente segura, né? Mas a gente tem um grande problema. Não existem estudos robustos mostrando o efeito colateral a longo prazo. A gente sabe que a curto prazo pode dar uma dificuldade para acordar de manhã. Ela pode provocar também um pouquinho de sonolência durante o dia. Pode provocar enurese, que é o ato de fazer xixi na cama à noite. Mas a gente não tem estudo a longo prazo falando se isso é seguro. E aí a gente fica, às vezes, com um pouquinho de medo de usar. Mas a gente sabe que o sono é indispensável para o neurodesenvolvimento, né? E qualquer criança precisa dormir bem. Porque dormir, a hora que a gente dorme, é como... Eu gosto de dar um exemplo assim. Imagina que a gente está numa sala e que todo o conhecimento que a gente aprende ao longo do dia é anotado no papel e jogado nessa sala. Jogado mesmo. Imagina uma criança que ela está aprendendo cores, formas, números, ruas, o que é tia, o que é avó, o que é pai, o que é mãe, aprendendo um tanto de palavra. É um volume absurdo de conhecimento por dia. Absurdo. A época que a gente mais aprende, que o cérebro mais aprende, é ali por volta de até os 3 anos. E o que acontece? Pode ser um pouquinho mais ou menos, eu não estou segura desse número agora. E o que acontece? Quando a gente dorme, é como se entrasse uma secretária, muito eficiente nessa sala. E ela pega esses papéis e ela vai organizando no gaveteiro. Então ela fala assim, aqui é conhecimento de formas, aqui é conhecimento de cores, aqui vai ser de matemática, aqui vai ser de português, aqui vai ser de história, aqui vai ser de geografia. Ela compartimentaliza tudo que foi aprendido e ela faz as conexões ligando uma coisa na outra. É como se aquela informação que ficava jogada, espalhada, perdida ali, né? Igual a gente quando deixa um tanto de papel em cima da mesa, você sabe que o papel tá lá, mas você fala assim, mamãe, eu sei que esse papel tá aqui, mas onde é que tá? Não tô achando. E é a diferença de você estar com o papel organizadinho na gaveta. O meu papel tá aqui, ó, na primeira gaveta. É isso que essa secretária faz. Ele faz cancerígeno. Amiga, você tá travando pra gente aqui, calma. Vamos retomar um pouquinho sobre o sono. Deu uma travada boa aqui nossa live. Ninguém tá me vendo, né? Amiga. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Deu uma travada. Desculpa. Então vamos retomar. Eu vou retomar sobre o sono, porque eu acho que é uma informação muito, muito importante. Até porque a maioria das crianças, muitas crianças, maioria não, mas muitas crianças com autismo têm distúrbio do sono, né? Então, assim, o sono, você falou da importância do sono para o neurodesenvolvimento. E o sono, ele é mais ou menos uma secretária que a gente, durante o dia, vai colocando um monte de informação numa sala, né? Aquelas informações estão ali todas espalhadas, todas loucas, e durante o sono essa secretária entra no quartinho e organiza todas as informações nas gavetinhas certas, né? Então o sono funciona como essa secretária que vai limpar a sala inteira e vai colocar as informações no lugar certo. Isso. Por isso é tão importante. Então, é legal vocês
prestarem atenção nisso, porque pode perceber, depois de uma noite bem dormida, como que a criança fica mais serena, como que ela fica mais funcional, como que ela rende mais na terapia, né? E depois de uma noite mal dormida, é como se aqueles circuitos ali ficou tudo meio atazanado, meio bagunçado. Então a criança fica mais irritada, ela fica menos tolerante, ela fica mais fácil de se sentir frustrada, ela se desregula. Como que é? Se desregula. Ela se desregula, né? Se desregula mais fácil. Entendi. Exatamente. E o sono não tem a ver com autismo, mas o sono é importante para outras coisas, né? Pessoas que dormem melhor, a memória é melhor. São pessoas que, em geral, tem alguns estudos mostrando que são pessoas mais felizes. E durante a noite também tem uma faxinona no corpo, assim, tirando, por exemplo, fazendo uma limpeza, diminuindo o número de células que são células potencialmente cancerosas, aquelas células que não estão funcionando direito. Então, o sono, assim, é fundamental. Quanto mais a medicina evolui, saem estudos falando de sono, mais a gente fala assim, poxa, tem que dormir mesmo. A gente tem que conseguir organizar isso. Mas apesar disso, da gente saber da importância do sono, a gente então não tem ainda estudos dos efeitos da melatonina a longo prazo. Então existe o risco da gente, né? A gente está sujeito a esse risco de não saber o que vai acontecer daqui a 20 anos usando melatonina. Exato. Eu tenho um professor que ele falava, eu adorava essa frase dele: a medicina acaba e o médico continua, né? A gente foi? Não entendi. A medicina acaba, né? As evidências acabam, mas o médico continua. Então, assim, muita coisa, infelizmente, a gente não tem ainda informações de tudo, né? A gente sabe que ela é segura para usar aqui a curto prazo, mas a gente não tem essa segurança do que vai acontecer daqui para frente, porque não existem esses estudos ainda. Entendi. Amiga, então, até não é tratamento alternativo, que era uma coisa que a gente queria falar. Eu não sei se as pessoas estão falando sobre, eu te falei, microquelação. O que é, gente? Quelação. Vamos falar de quelação. Quelação. O que significa isso, primeiro? Né? Quelação. Bom, vão ficar várias coisas que eu me planejei de falar para falar, mas eu não vai ter jeito, eu falei que a gente está falando do que as pessoas querem saber, que o objetivo é esse, é falar do que, né, vai ajudar as pessoas. Então vamos lá. O que significa quelar? Quelar é a gente tirar do organismo, né? Isso surgiu de tirar do organismo metais pesados. Antes de eu começar falando disso, só dar um detalhe. Em 2005, né, uma criança morreu porque ela foi quelada com uma substância que teoricamente não deveria ter sido utilizada, e ela teve uma parada cardíaca. Só para dar um exemplo de como que essas coisas são complicadas. Nessa revisão que eu mostrei, que é dessas duas neuropediatras do desenvolvimento de Harvard, desse site que é desculpa a palavra, o Fodástico do Fodástico, né, que a gente tem acesso, a gente paga caro pra caramba para ter acesso, a gente fica doida para trabalhar no hospital que dá esse acesso. O que acontece? Eles falam o seguinte: nós fortemente desencorajamos o uso de quelação. A quelação, o objetivo da quelação, ela surgiu a partir do momento que algumas teorias surgiram falando metais pesados, principalmente mercúrio, estão associados com comportamentos autísticos, como se isso causasse o autismo, né? Só que depois, estudos que vieram depois não conseguiram validar isso, né? Não mostraram que não estão associados e que a intoxicação de mercúrio não tem a ver com comportamentos autísticos. Tá tudo bem? Desculpa, eu tô rindo, você não sabe, gente, porque ela não tá vendo os comentários. Estão subindo uma tag, chama hashtag uma live por semana. Aí todo mundo vai comentando isso, tô subindo isso, eu tô ficando desconcentrada. Pessoas, por favor. Uma live por semana com a doutora Isabela. A gente planejar, mas não vai acontecer, porque eu estudo demais, tá, gente? Então aproveitem. Eu só fiz essa live porque ela me mandou mensagem quase chorando, pedindo, porque ela estava preocupada com as crianças. Isso. Então, o que acontece? Esses estudos, né, de eficácia de quelação surgiram a partir dessa hipótese do mercúrio, que provou que é mentira, que o mercúrio, não existem evidências para acreditar que mercúrio cause comportamento autístico, até porque quando a gente tem uma intoxicação, não são esses os sintomas, né, que o paciente desenvolve. E
Não existem estudos controlados, né, mostrando a eficácia de quelação. A quelação, ela leva a outros efeitos. Você fica rindo, eu fico engraçado. É a técnica. Não existem estudos. Qual é o problema da quelação? Quando a gente faz quelação, a gente vai estar tentando tirar esses metais pesados do corpo. Mas o que a gente tira junto? Cálcio, ferro, magnésio, né? E a substância que é usada para quelação, que chama EDTA, uma das principais, se a gente usa errada, isso pode matar a criança também. Esse procedimento ele é fortemente contraindicado. Primeiro, porque ele não tem evidência de que funciona. E segundo, porque ele pode provocar efeitos colaterais muito graves na criança. Da onde surgiu essa ideia de mercúrio? Eu já vou entrar na coisa da vacina, pode? Pode. Não sei se alguém perguntou de vacina. Uhum. Então, eu vou até disponibilizar no site, porque da onde surgiu isso? As vacinas, elas têm uma substância que chama timerosal, que é um derivado lá do mercúrio. Eu não sei exatamente a relação, mas ele vem junto com o mercúrio na vacina. Ele é adicionado na vacina para preservar a substância da vacina e evitar que a vacina, né? Porque vocês viram, quando vai tomar vacina, fica no frasquinho. Ninguém tá me vendo, né? Eu tô fazendo sinais aqui, ninguém tá me vendo. Mas enfim, tá me vendo? Ah, tá. Então, quando vai tomar vacina, tem um frasquinho, a pessoa coloca a agulha, tira um pouquinho, dá a vacina na gente e guarda o frasquinho de novo. Então, isso poderia fazer com que entre bichinho lá e contamine, e depois a pessoa tira e injeta o bichinho na gente. Por isso que é adicionada essa substância, para não deixar dar bichinho, bactéria, vírus e crescer alguma coisa lá, né? Então, aí daí surgiu essa ideia, poxa, se a vacina tem mercúrio e a gente está achando que mercúrio dá autismo, a vacina então vai dar autismo, né? E aí começou uns estudos assim intensivos, a comunidade científica louca, porque o que aconteceu? Se a gente pensar na época, por exemplo, dos meus pais, a minha mãe morreu uma irmã, o meu pai perdeu não sei quantos irmãos. Se a gente pensar na época dos nossos avós, quando eles eram bebê, tinha um índice de mortalidade materna e infantil muito alto. E uma das coisas que diminuiu a mortalidade infantil foram as campanhas de vacinação. Então a comunidade científica ficou maluca. A gente está vacinando as crianças para elas pararem de morrer, e aí a gente está aumentando o risco de ter autismo. E aí começaram vários estudos, e foram vários. E aí o que você descobriu? O mercúrio, ele tem duas formas. Metilmercúrio, que é um que vem naquele peixe contaminado, ruim, e o etilmercúrio, que é esse timerosol, né? Enfim, o mercúrio do bem, vamos falar assim, ele é facilmente eliminado do corpo pela urina, e por isso ele tem um potencial muito baixo de provocar qualquer tipo de injúria. E é esse tipo de mercúrio que vai na vacina. Inclusive nos Estados Unidos, o timerosol ele já foi retirado de várias vacinas. Mesmo ele sendo retirado das vacinas, o índice de TEA continua aumentando. No Japão, a principal vacina que contém timerosol, que é a MMR, que no Brasil é sarampo, cachumba e rubéola, essa vacina ela foi interrompida e os índices de TEA continuaram aumentando. Então, além das pesquisas que falavam que mercúrio não dá autismo, ainda se mostrou que as vacinas, né, mesmo quando você tirou o timerosol da vacina, ou quando suspendeu uma vacina que talvez causava autismo, os índices de TEA continuaram aumentando, mostrando que realmente não existe essa relação. E aí a gente agora vai falar de uma coisa chata, mas assim, eu nem gosto de falar disso, mas quando a gente fala de um assunto que é tão importante, né, a gente pensar que tem pais que estão deixando de vacinar, a criança pode pegar uma doença e pode desenvolver uma forma grave da doença, às vezes isso é necessário explicado de onde veio isso. Em 1988 foi publicado um pesquisador, né, ele publicou... Voltou. Não, foi só a minha bateria, só o sinal. Aí eu tenho que ficar segurando, porque senão, deixa eu tentar arrumar aqui o fio, peraí. Amiga, daqui a pouco o Instagram vai desligar a gente, tá? Já tô avisando pra todo mundo, daqui a pouco o Instagram vai desligar a gente. O que eu faço? Pode falar. Eu faço o quê? Se eu não terminar de falar. Não, pode falar sobre a vacina, na hora que estiver desligando eu te aviso. Não, mas aí se ele me desligar no da fala, o que eu faço? A gente faz mais um Depois e termina, amiga, porque a gente não tem limites, ninguém nos limita, entendeu?
Então, esse pesquisador, infelizmente, ele publicou um estudo falando que essa vacina, que é amada, para quem for ler alguma coisa em inglês, MMR no Brasil, SCR, sarampo, cachumba, rubéola, ela aumentava o risco de autismo. E aí foi publicado no Lancet, deixa eu só lembrar lá, naquele índice que eu falei de vocês da revista, é a segunda melhor revista do mundo, com fator de impacto de 53 pontos, tipo. Sério, publicar no Lancet é um sonho. É uma coisa absurda. E esse artigo, infelizmente, foi publicado lá, para vocês verem que a gente não pode confiar em tudo que é publicado. E depois o Lancet se retratou. O Lancet é uma revista fechada, você só consegue ter acesso aos artigos se você pagar, mas a retratação ela é de domínio público, não precisa pagar. Ele foi obrigado a se retratar, né? Porque os estudos depois mostraram que não existe essa relação do mercúrio com autismo, e porque esse pesquisador ele tinha relações financeiras com as empresas que estavam processando quem tinha autismo, apostando que era vacina, uma coisa tipo assim. Então foi uma coisa bem chata, né? Mas a gente precisa de falar porque isso mostra de onde veio essa ideia de vacina, né? Porque fica muito fácil eu simplesmente chegar e falar, não existe essa relação, mas a gente tem que explicar para as pessoas entenderem, porque isso é importante. Vacina diminuiu a morte de criança, né? Então, na hora que surgiu esse boato, os cientistas ficaram desesperados. A gente está tentando salvar a criança e está deixando elas com autismo. Isso é um absurdo, não pode. Então, foram feitos vários estudos e a comunidade é bem segura em se posicionar em relação a isso. Mas é aquela coisa, né? Tem um bonitinho negócio que circula no WhatsApp, quando você faz uma fofoca de alguém, aí a avó chega lá para a criança, não sei contar a história, chega lá, dá um travesseiro para a criança, manda ela abrir o travesseiro, jogar, espalhar as penas para tudo quanto é lado. Depois ela fala, cata essas penas todas. Aí tá as penas espalhadas num gramado gigantesco. Ela fala que é a mesma coisa quando você faz a fofoca da vida de alguém. Isso se espalha e depois a gente não consegue retratar tudo. Então, assim, por mais que tenham sido feitos vários estudos depois mostrando que a comunidade científica se posicione de forma, assim, clara, absoluta e restrita em relação a isso, muitas famílias ainda ficam com medo, né? Fica esse medo de conspiração, essas coisas. E eu falo principalmente da minha doença. Eu trato de doenças mitocondriais. Algumas crianças têm regressão mesmo, regressão que não é só de comportamento, regressão motora. Criança que andava, que falava, que tinha um comportamento normal, tem uma regressão e vai para a cadeira de rodas e nunca mais se recupera. E às vezes isso é depois de uma vacina. Mesmo essa criança, ela não só, ela tem indicação de ser vacinada. A gente libera uma prescrição pedindo para vacinar. Porque o que faz, nesses casos específicos, eu estou falando do caso específico de doença mitocondrial. Esses casos específicos, o que faz isso é o contato com o vírus. Se ela tivesse tido a gripe, a mesma coisa ia acontecer provavelmente. Então, assim, até essas crianças que têm uma regressão muito grave por causa de vacinação, né, que é um contexto específico, é uma mutação genética, é uma condição, elas têm indicação de tomar a vacina. Né? Tá, amiga, deixa eu só interromper para esclarecer, porque eu acho que você falou uma coisa muito importante aqui. Depois a gente vai falar sobre risperidona, porque tem 1 bilhão de pessoas pedindo, mas vamos falar isso aqui. Então, assim, existem de fato crianças que, ao serem vacinadas, em razão de uma mutação genética, elas regridem, mas o que causa a regressão e o que desperta a doença não é a vacina, mas o contato com o vírus, né? Então, elas têm Nesse caso das doenças mitocondriais, a mitocôndria é a usina hidrelétrica do corpo, né? De cada célulazinha tem uma usina hidrelétrica para produzir energia. Então, ela não está funcionando bem. Então, na hora que ela entra num estado de estresse, que ela precisa de mais energia, que é o caso de uma infecção viral, principalmente, ela não dá conta dessa demanda. Porque ela está ali capenga no basal. Aumentou a demanda. Entendi. Ai, meu Deus. Trava um pouquinho. De uma forma muito específica, quando algumas crianças autística, elas são doenças mitocondriais, mas não são todas, não é para generalizar. Travou tudo, amiga. Peraí, amiga, a gente vai ter que voltar, porque travou. Travou. Já voltou, gente? Já voltou? Qual foi a última coisa que você ouviu?
Deixa eu só entender que isso é de ou não, pra gente continuar falando, porque essa informação é muito importante. Gente, que a Isabela tá falando aqui, já tem mãe me perguntando se todo autista tem problema na mitocôndria. Não, tá? Tá bom? Voltou, tá. Todo autista tem problema... A Isa sumiu. Voltou, peraí, Isa voltou. Todo autista tem problema na mitocôndria? Não, a Isabela não tá falando que todo autista tem problema na mitocôndria. Ela estuda doenças relacionadas à mitocôndria e há casos de crianças que regridem, que perdem marcos de desenvolvimento que elas já tinham adquirido em razão de contato com o vírus. Elas têm esse contato através das vacinas, elas podem ter esse contato através das vacinas. Mas se ela não fosse vacinada, ela teria um contato com o vírus de forma muito mais intensa. Então, mesmo nesse caso, é indicado que a criança seja vacinada. É isso que ela está falando, isso é muito importante. Tá bom? Porque senão a gente cai na... Se meu filho tiver essa sensibilidade, bem, a ciência, se ele tiver contato com o vírus de todo jeito, né, amiga? Não é isso? É exatamente isso. Aqui eu tentei falar de uma situação muito específica para justificar que mesmo num caso que não tem nada a ver com isso que a gente está falando de autismo, uma criança que tem uma doença metabólica, mitocondrial, que ela, por causa da vacina, ela regrediu, ou por causa de uma infecção viral, ficou gripadinha ou regrediu, ela tem indicação de tomar vacina. Agora, vocês estão entendendo? Porque se ela entrar em contato com o vírus da vacina é um vírus atenuado, é um vírus que já foi enfraquecido em laboratório. Então, ele é menos malvado para o nosso corpo do que um vírus selvagem, que é o vírus que está circulando aí. Entendeu? Então, eu quis justificar uma coisa com a outra, talvez eu tenha ficado confuso. Mas é exatamente isso que a Polly falou. Uma mãe até me perguntou assim, meu filho desenvolveu autismo depois de tomar a vacina, uma vacina que tem o nome de intestino também, esqueci o nome da vacina. Rotavírus? Rotavírus. Existe caso, amiga, de... Peraí, travou pra mim. O filho desenvolveu autismo depois da vacina de um... Eu não entendi. Rotavírus. Existe alguma relação? Então, não existe relação de vacina com autismo. O autismo não aumenta o risco de vacina, né? Como tem várias crianças, quando a gente está falando, por exemplo, de regressão, né, autismo regressivo, depois eu vou voltar nessa parte da mitocôndria que eu falei, porque eu tô com medo agora das pessoas não... Eu tô com medo dessa parte da mitocôndria. Isso foi entendido? Foi entendido. Para mitocôndria, vocês assistem de novo, que a Isabela o que é a recomendação? Tem que vacinar. É a recomendação vacinar. Então, o que acontece? Em relação à vacina do rotavírus, o meu filho, ele tomou vacina de rotavírus ou outro, e ele começou com a regressão depois, né? Esses estudos já mostraram que vacina não causa... autismo, e nos casos de autismo regressivo a gente tem um grande buraco na literatura que a gente não entende direito. Como a gente, né, como eu comecei falando, eu falei muito tempo no início dessa questão, autismo eu gosto de dizer de forma popular, um balaio de gato. Tem muita coisa dentro de autismo. Então, tem doenças que podem ser dessas doenças metabólicas, né, neurogenéticas, que causam regressão. E, às vezes, a regressão não é uma regressão que vai ter parte motora também. Ele não vai parar de andar, não vai parar de sentar. Ele vai ter uma regressão que é só nessa parte de comunicação, de linguagem. Então, a verdade é que autismo regressivo é uma coisa que a gente tem muita dúvida. Quando a gente tem um autismo que é regressivo mesmo, é uma criança que os marcos eram tudo normaizinhos, né? Porque tem crianças que às vezes os pais falam assim, mas ele era normal. Mas aí ele tem um outro filho, aí ele vem pro consultório e fala, não, doutora, sabe de uma coisa? Não era não. Agora que eu tô comparando, não era não, já tinha algumas coisas, mas como eu não tinha filho, eu achava que aquilo era normal. Mas aqueles que são mesmo, já tive 4 filhos, esse daqui, ele fazia tudo, ele tinha tudo, todos os marcos. E aí depois da vacina ele teve um quadro de regressão. Essa criança deve ser investigada.
a gente investiga de uma forma um pouquinho mais profunda essas crianças que regridem com vacina, porque pode ter alguma dessas doenças de base que justifica o autismo, que está relacionado com esses quadros, que geralmente é metabólico, mitocondrial, que entra nisso. Então tem que investigar. Então pode ter uma doença genética, então Pode ter uma ainda nem doença descobriu, genética. teve um diagnóstico de autismo, por exemplo, e que não foi investigado adequadamente, inclusive. Exatamente. Tem que investigar. Se é autismo regressivo, a gente fica um pouquinho mais preocupado. A gente tem que dar uma atenção um pouquinho maior nessa questão da investigação. Amiga, eu acho que vai ser o último tema. As pessoas estão pedindo para falar sobre metilação e risperidona. Vamos tentar risperidona, eu nem sei se vai caber. E aí, se der, a gente fala sobre metilação, tá, gente? Que é muita coisa, é o universo, não tem como abarcar tudo. Então, fala um pouquinho sobre risperidona, principalmente para criancinhas muito novas, e aí a gente tenta falar sobre metilação. O que acontece? Existem 2 medicamentos que são aprovados para tratamento de autismo hoje, né? Um é a risperidona e o outro é o aripiprazol. O aripiprazol é um medicamento muito caro, é tipo mais de R$500. E isso dificulta bastante o uso, né, na nossa população. A risperidona tem um efeito semelhante, né? Eles vão atuar principalmente no comportamento, eles devem ser dados preferencialmente. A gente costuma começar à noite, a criança vai ter um pouquinho de sonolência, dar uma ajudadinha no sono, mas o que a gente observa, o que a literatura propõe é que o que acontece? Rápido, a gente começa com uma dose baixinha, porque todo remédio a gente tenta começar com uma dose baixa, principalmente criança, e você vai aumentando para a dose ideal, né? Conforme o corpinho dela vai se acostumando e tolerando. Só que o grande problema da risperidona é que muito rápido a gente já atinge a dose terapêutica para a idade. E o que a gente observa é que não é que a criança fica dependente, mas é que o corpo se acostuma com aquela dose. Então a gente sempre tem que estar aumentando, né? Quem tem filho aí pode me falar que se eu estou mentindo. Mas o que acontece? O corpo, então aquela dose, a gente vai aumentando, mas rapidinho a gente chega na dose que é considerada a dose platô. O que é dose platô? Eu posso aumentar mais do que isso? Pode. Mas o que a literatura fala é que depois que você passa dessa dose, em geral, a criança não vai ter uma melhora muito expressiva dos sintomas. Você vai aumentar e você não vai ver tanto efeito. Por isso, eu falo muito isso com minhas mães. Não deposita esperança em remédio. A gente tem que intervir, mergulhar de cabeça no que está provado que funciona, que é a terapia comportamental. Então, assim, mergulhar de cabeça para a gente conseguir funcionalizar os comportamentos, para a gente conseguir aprender a manejar os momentos de irritabilidade, de fúria, né, de raiva, para que a gente não fique dependente de medicamento, porque nem sempre a gente tem sucesso em conseguir um controle medicamentoso adequado. E o grande problema, principalmente da risperidona, é isso, a dose de platô, que é essa dose que a gente atinge, e a partir dela você vai continuando aumentando, e o que você tem de ganho em termos dos efeitos é muito pequeno, rapidinho a gente atinge essa dose. Então, a gente não pode ficar muito depositando esperança em medicação. Entendi. Amiga, e pra criancinha pequenininha, tem mãe que me procura de criança menor de 2 anos que já toma risperidona. Existe indicação ou contraindicação nesses casos? O ideal é a gente esperar um pouquinho mais, né? Como eu já falei, até todas as coisas, naturais ou não, efeitos colaterais, natural do que a gente às vezes pensa que é natural ou não, tudo tem efeito colateral, né? E a risperidona também tem efeito colateral. E a gente tenta esperar as crianças ficarem um pouquinho mais velhas, né? Um pouquinho, essa idade aí de 2 anos é uma idade que a gente às vezes tenta segurar. O grande problema é que são raros, assim, né? Eu tive pouca experiência com criança assim, mas às vezes o comportamento da criança, ele tá tão disfuncional, aquela família, ela já tá tão disfuncional, tá todo mundo tão exausto, tá todo mundo tão assim, fora da casinha, que eles não dão conta nem de se organizar para a gente começar um cronograma de terapia. Não é... O ideal é a gente começar a terapia, investir pesado na terapia, pesado, várias horas diárias, com profissionais adequados, várias horas, por vários dias, várias semanas, vários meses. Mas existem algumas situações que são atípicas, que às vezes a gente precisa de ajudar até a família. Para a família ter condição de se estruturar para conseguir ajudar a criança.
Mas isso são casos raros. O que eu gosto de combinar com as minhas mães é: vamos aguentar até onde dá, vamos nos preparar, vamos nos organizar, vamos fazer o nosso cronograma de estimulação. E lembrando, eu brinco muito isso com ela, sabe? Sua melhor amiga, esquece. Sua melhor amiga agora é a fonotel, a físio, psicomotricista, sei lá o que, os terapeutas. Você vai comprar um caderno, você vai para terapia, você vai levar o caderno, você vai perguntar para os terapeutas o que é para eu fazer com ele em casa, o comportamento que ele teve essa semana foi esse, como é que eu faço na hora que ele tem esse comportamento, me ajuda, pelo amor de Deus. Então vire amiga dessas pessoas, entendeu? Respeite essas pessoas têm profissionais maravilhosos, vamos buscar isso pra gente ajudar, porque são as pessoas, é esse tipo de terapia que está provado que funciona, que é capaz de mudar o circuito, a forma como o cérebro... Ai, desculpa. A forma como o circuito do cérebro se organiza. O importante da terapia é isso. Terapia muda a forma como o cérebro se organiza. Quando a gente consegue fazer o que chama ressonância funcional, que é uma ressonância que faz com o paciente acordado, você mostra umas imagens e você vai ver quais áreas do cérebro dele que estão ativando. Você consegue ver que a terapia consegue mudar isso. Você consegue abrir, você consegue criar novos circuitos, você consegue fazer áreas do cérebro que não eram ativadas com uma determinada imagens, passem a ser ativadas. Então, terapia é eficaz sim, funciona muito. Mas o grande problema do autismo é que a gente às vezes subestima. A gente acha que a criança vai começar a fazer terapia hoje, amanhã ela vai falar. Não é assim. Às vezes eu vou precisar de semanas, às vezes eu vou precisar de meses, às vezes eu vou precisar de anos. E o que a gente não pode é desistir, você tem que pegar pesado. Sabe, como se não houvesse amanhã. Vai, e não desiste da criança. Então, assim, muitas vezes quando as famílias vinham me ver, o que eu fazia por elas não era nada médico, era só fazer esse reforço. Não desiste, continua tentando. Ele merece isso, vamos continuar, vamos. Como é que vai ficar? Não sei como vai ficar, mas eu sei que se a gente fizer a terapia vai ficar melhor do que ficaria. Então, é isso. Amiga, vamos fazer o seguinte, as pessoas ainda têm uma pergunta sobre meditação. Eu acho que a gente já tá no limite aqui, o Instagram vai desligar, gente. Não vamos tentar falar disso agora. Desculpa, gente, a gente não vai conseguir esgotar os temas. Eu acho que a gente deu uma boa explanada. Eu quero muito explicar que a Isabela não atende no Brasil ainda, tá, gente? Ela faz pós-doutorado nos Estados Unidos, ela ainda não atende no Brasil. Muita gente perguntando. A Isabela não tá vendo, gente. Por isso que ela não responde, que ela não fala nada sobre os comentários, porque como eu convidei ela pra live, ela não tá vendo os comentários. Mas vamos tentar, amiga, marcar uma outra live quando você tiver um tempinho, assim, ó, todo mundo tá pedindo uma live por semana, mas tudo bem, uma live por semana não, mas a gente tenta pelo menos marcar mais uma para encerrar um pouco desses temas. Eu vou pedir para todo mundo que participou divulgar a live, para as pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo, porque é muito raro, gente. As pessoas vão ficar 24 horas aqui no meu Instagram disponível. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar no YouTube, eu não sei, eu vou tentar, mas eu sou ignorante com tecnologia, enfim, vai ficar 24 horas disponível aqui. Compartilhem com as pessoas para que elas possam assistir essa live. Muito conteúdo importante. A Isa entende pra caramba do assunto, como vocês perceberam, né? Amiga, eu quero te agradecer muito em nome de todas as mães, todos os profissionais, que às vezes esse conhecimento é muito inacessível, né? Eu quero te agradecer e eu quero te pedir desculpa pela confusão inicial. Foi uma situação muito desagradável, assim, eu fiquei muito consternada por você que não podia aconteceu, né, o que estava acontecendo, mas a pessoa, quando ela é ética e competente,
ela fala por si mesma. Então, eu percebi que tinham várias pessoas falando coisas nada a ver, assim, e não entendi o que aconteceu, te peço desculpa, mas você arrasou, você foi maravilhosa porque você é maravilhosa. E é isso. E, gente, muito obrigada. Obrigada, viu, amiga? Pode terminar aí, pode encerrar, pode falar alguma coisa, passar a palavra para você. Então, eu queria agradecer pelas pessoas que estão me assistindo, principalmente meus, né, assim, os meus amigos dão esse apoio aí, meu pai, minha mãe, minha irmã, que foi toda a organizadora dessa parte de Instagram, a Polly também, porque eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Queria agradecer essas mães, né, porque é por vocês que a gente se sente motivado a estudar, ir atrás, a correr, é o sofrimento de vocês que comove, que toca no coração, é ver essas crianças melhorando, que estimula e fala, eu vou continuar, porque é assim mesmo, a gente tem que dar força para continuar, porque a gente sabe que tem resposta. A única coisa que eu falei, que eu queria muito reforçar, tipo assim, criança com autismo, às vezes eu sei que muitas mães, elas são muito maltratadas pela vida, né? Uma vez uma mãe me maltratou muito na primeira consulta, eu não entendi o que estava contando, de repente ela começou a chorar, ela falou assim, hoje falaram que eu estava usando minha filha deficiente para furar a fila. Então, assim, eu sei que muitas mães são muito maltratadas pela vida, muitos direitos são negados, e direito legal, que está escrito na lei, que não tem nem o que discutir. E às vezes acaba generalizando isso, mas assim, não desiste da terapia, não desiste dos terapeutas, não desistam dos médicos. É importante que a criança que tem autismo, ela seja acompanhada por um neuropediatra, por um psiquiatra infantil que tenha formação nisso, que possa te esclarecer, que possa te ajudar a entender o que seu filho tem, que possa te ajudar a saber como é que você vai intervir com ele. Né? Porque é muito ruim a gente ficar desesperado, sem saber, dando volta em círculo. Chega uma hora que a gente desiste, que é tanto esforço em vão que desiste. Então, assim, não desistam disso, tem excelentes profissionais, todo mundo está estudando muito autismo, procura um neuropediatra, procura um psiquiatra infantil, procura um pediatra do desenvolvimento, não deixe de fazer consulta de rotina com o pediatra, porque tem coisa que só eles sabem fazer, que a gente já não faz mais, não deixe de fazer as terapias direitinho, TO, fono, psicomotricista, fisioterapia, o que precisar, né? Profissionais de preferência que tenham a formação, método que foi recomendado como que é mais eficaz. E, assim, muito obrigada. E a gente poderia fazer outra live, sim. O que eu acho que eu mais gostaria de falar e o que eu acho que é o mais importante talvez seria da gente falar de sinais precoces, né? Claro. Que eu acho que é o que a gente mais tem para modificar assim, a história do autismo. Última coisa, mais importante de tudo. Eu fiquei muito feliz hoje, porque eu sempre indico o CDC, eu passo em todos os meus grupos médicos, a Polly já botou no Instagram dela também, e agora o CDC disponibilizou um manual para a gente acompanhar o desenvolvimento da criança em português. Olha que legal, português do Brasil ainda, nem é português de Portugal. Então lá tem, de um lado, o que é esperado que as crianças da idade façam, o que caso o seu filho não faça, você tem que levar ele no pediatra, tem até o xizinho para você marcar. E na página seguinte, mostrando como você pode estimular o seu filho. Isso tudo por idade. 2, 4, 6, 8, 12, depois de um ano começa a ser a cada 4 meses, não sei. Então, bem legal. A Polly vai postar isso, eu vou postar também. Tipo assim, imprimam, tenham isso, compartilhem, porque isso é importante. Tá, amiga, eu vou encerrar porque o Instagram vai desligar, gente, ele já me avisou daqui a 1 minuto. Tá bom. Eu vou disponibilizar os links, aí você vai passar o material, vou disponibilizar tudo, porque tudo que ela falou foi referência assim, validado pela científica, vocês vão poder. Vou pôr o link do CDC. E muito, muito obrigada a todo mundo orando pela minha amiga, cobrindo ela de oração, porque precisa muito, tá bom, gente? E obrigada, amiga. Obrigada, gente. Pessoal.